Em 2050, 21,5 milhões de pessoas em áreas urbanas brasileiras serão diretamente afetadas pela quebra do ciclo hídrico e pelo impacto nas safras, segundo a projeção do Banco Mundial para o cenário de 2 graus Celsius de aquecimento global. O Brasil urbanizou 87% de sua população. O que acontece com o clima não acontece em abstrato no campo. Acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Recife, em Belém. E acontece de forma diferente em cada uma. São Paulo, a cidade das enchentes e da falta de água. São Paulo parece uma contradição climática, em uma cidade que afoga em chuva e que periodicamente entra em crise de abastecimento de água. A contradição tem explicação técnica. A Grande São Paulo tem mais de 21 milhões de pessoas em uma bacia hidrográfica que, apesar das chuvas abundantes, tem capacidade limitada de armazenamento e distribuição para essa escala populacional. Ao mesmo tempo, a impermeabilização do solo, pavimento, concreto, edificações cobrindo o que seria a área de absorção, faz a água das chuvas correr rápido para rios já sobrecarregados, em vez de infiltrar no solo. O resultado são dois problemas simultâneos: enchentes quando chove muito e falta de água quando chove pouco. Os projetos do IPCC para o Sudeste indicam aumento de eventos extremos de chuva, com chuvas mais intensas em períodos menores. Isso amplifica as enchentes sem necessariamente resolver o abastecimento. As projeções de temperatura para São Paulo apontam aumento de 1,5 graus Celsius a 2,5 graus Celsius até 2050. Em combinação com o efeito de ilha de calor urbana, que já adiciona 5 graus Celsius a 10 graus Celsius ao centro da cidade em relação às áreas verdes, isso significa que o verão em São Paulo nos anos 2040 se parecerá com o clima atual de cidades do Nordeste. Os bairros de maior risco são as planícies de inundação dos rios Tietê, Pinheiros, Tamanduateí e seus afluentes, historicamente ocupadas por população de baixa renda, que não tem recursos para se deslocar para cotas mais altas. Rio de Janeiro, o calor e o mar. O Rio de Janeiro enfrenta dois vetores climáticos convergindo. O primeiro é o calor. O Rio já tem hoje o calor urbano mais severo do Brasil entre as grandes metrópoles. A combinação de mar, montanhas que retêm o calor, baixa altitude e densa urbanização produz as temperaturas que vimos em fevereiro de 2025, com sensação térmica de 50 graus Celsius. As projeções para 2050 indicam que eventos de temperatura extrema, que hoje ocorrem em semanas específicas, se tornarão mais longos e mais frequentes. O segundo vetor é o nível do mar. O IPCC projeta a elevação do nível do mar de 0,3 a 1 metro até 2100, dependendo do cenário de emissões. Isso pode parecer pouco, mas para cidades construídas a 1 ou 2 metros acima do nível atual do mar, e o Rio tem bairros nessa faixa, e 0,5 metros já muda o padrão de marés extremas e ressacas. Regiões como Sepetiba, Guaratiba, partes da Baixada Fluminense e zonas costeiras planas terão aumento progressivo da frequência de inundações por maré, e mesmo sem chuvas. Em eventos de maré alta coincidindo com tempestades, a situação piora exponencialmente. Recife e Fortaleza, as cidades na linha de frente. Recife tem a maior densidade urbana costeira do Brasil e parte de sua área metropolitana está em cotas próximas ao nível do mar. A elevação do nível do mar, combinada com marés astronômicas e tempestades costeiras, já causa episódios regulares de invasão de água do mar em bairros litorâneos. Esse padrão se intensifica com cada centímetro a mais no nível oceânico. Fortaleza, mais ao norte, enfrenta o problema do calor em uma região que já é naturalmente quente. Com o Nordeste projetado para aquecer 3 graus Celsius a 4 graus Celsius até o fim do século, Fortaleza nos anos 2040 e 2050 terá temperaturas médias que hoje seriam consideradas ondas de calor, com impacto severo na saúde de idosos, crianças e trabalhadores ao ar livre. O Nordeste também enfrenta a redução de 10% a 20% na precipitação projetada pelo IPCC, comprometendo reservatórios e abastecimento hídrico de regiões que já convivem com o semiárido. A desigualdade climática nas cidades. O impacto das mudanças climáticas nas cidades brasileiras não será distribuído igualmente. Bairros de alta renda tendem a ocupar cotas mais altas, têm mais áreas verdes, mais infraestrutura de drenagem, acesso a ar-condicionado, seguros de propriedade. Quando uma enchente severa ou onda de calor acontece, os danos são menores e a recuperação é mais rápida. Periferias, favelas e bairros populares tendem a ocupar planícies de inundação, encostas sem contenção, áreas de menor altitude. Tem menos arborização, mais superfícies impermeáveis, menor acesso à refrigeração. São os bairros que alagam nas chuvas e fritam no calor.
E isso não é acidente. É o resultado de décadas de urbanização que empurrou população de baixa renda para as áreas de maior risco, porque eram as mais baratas. As mudanças climáticas vão amplificar esse padrão de desigualdade. O que pode ser feito, e o que já está sendo feito. Algumas cidades brasileiras estão respondendo. O Rio de Janeiro tem o protocolo de calor extremo, o primeiro do Brasil, que aciona serviços de saúde, abre pontos de hidratação e emite alertas quando as temperaturas atingem níveis de risco. São Paulo tem expandido o programa de piscinões, reservatórios subterrâneos que captam água em eventos de chuva intensa e reduzem enchentes nas planícies. São necessários, mas insuficientes para o volume projetado de chuvas extremas. O que está faltando em escala é a resposta que especialistas em adaptação climática chamam de transformacional, não apenas construir mais resistente no mesmo lugar, mas questionar onde construir, quem tem acesso a áreas seguras, como redistribuir riscos que hoje são absorvidos desproporcionalmente pelos mais pobres. Isso exige política habitacional, planejamento urbano de longo prazo, revisão de códigos de construção e decisões políticas que raramente vencem eleições no curto prazo. O que você pode fazer agora? Cheque a altitude do seu bairro. Existem ferramentas gratuitas online. Google Earth e o IBGE disponibilizam dados de altitude para qualquer ponto do Brasil. Saber se você está em planície de inundação, em encosta de risco ou em cota segura é o primeiro dado de planejamento. Conheça os planos de contingência do seu município. A maioria das capitais tem planos de evacuação e pontos de apoio para eventos extremos. Saber onde eles são antes de precisar é infinitamente melhor do que descobrir durante uma crise. Considere o clima futuro em decisões de moradia. Se você está pensando em comprar ou alugar, incluir a vulnerabilidade climática da localização como critério é uma forma de proteção patrimonial. Bairros em planícies de inundação e encostas de risco terão valorização comprometida conforme os eventos extremos aumentem. As cidades onde vivemos estão sendo redesenhadas pelo clima. A questão não é se isso vai acontecer. É se as decisões públicas individuais vão ser tomadas antes ou depois que o custo se torne insuportável.